Vamos falar de Graham Greene. Se a gente tivesse que resumir esse autor genial em duas ideias, seriam estas: dilemas morais e espionagem. É um rótulo que, olha, cabe como uma luva. Mas aí fica a pergunta, né? Por quê? Por que é que essa mistura de moralidade e segredos define tão bem a obra dele? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Então, para começar, vamos dar uma olhada nesse rótulo, nessa associação que conecta o homem, sua fé, suas dúvidas e esse universo meio sombrio da espionagem. E o objetivo aqui é ir fundo, sabe? Não é só dizer, ele escrevia sobre isso. A gente quer entender por que essa combinação era o coração das histórias dele. E o que isso nos conta sobre a condição humana. Beleza, então. A primeira grande peça desse quebra-cabeça, os dilemas morais. Esquece aquela história de herói perfeito e vilão de desenho animado. O território do Green era outro. Era o cinza, a área de penumbra. Para sacar a obra do Green, a gente precisa até repensar o que é um dilema moral. No universo dele, não é só escolher entre o bem e o mal. Não. É um conflito interno brutal, uma batida de frente entre a fé, a lealdade, a traição e as nossas próprias falhas. Muitas vezes sem uma saída fácil ou honrosa. E olha só como isso é diferente do que a gente está acostumado. A moralidade mais tradicional geralmente é bem contra o mal, preto no branco. Já com Green, a coisa muda. A escolha é entre o mal menor e o mal maior. São escolhas impossíveis, em que não importa o que se faça, alguém vai sair perdendo. É um mundo em tons de cinza, literalmente. E esses dilemas aparecem o tempo todo nas histórias. É a fé lutando contra a dúvida, a lealdade a um país batendo de frente com a lealdade a uma pessoa. E talvez o conflito mais forte de todos, o dever contra a consciência pessoal. São verdadeiras guerras silenciosas acontecendo dentro dos personagens. Certo. Agora vamos para a segunda parte da nossa equação, o mundo da espionagem. E aqui tem um detalhe importante. O próprio Green trabalhou para a inteligência britânica, para o MI6. Então, para ele, espionagem não era só um pano de fundo para a cena de ação, não. Não, de jeito nenhum. A espionagem é, na verdade, uma grande metáfora. Uma metáfora promovida cheia de segredos, de lealdades divididas. Pensa bem, que ambiente seria melhor para explorar toda essa complexidade moral? Vamos imaginar a vida de um espião por um segundo. É uma vida nas sombras, né? A mentira é a ferramenta de trabalho. As alianças, bom, elas são testadas a todo momento. E o que está em jogo não é só a missão, é a própria identidade, a própria alma. E é aqui que a mágica acontece. É o ponto de colisão, onde o mundo dos dilemas morais e o mundo da espionagem se encontram. E o resultado é algo, uau, muito poderoso. Exato. A espionagem vira o palco perfeito para todo esse drama moral acontecer. Não é só um cenário, é o que provoca o conflito, o que joga lenha na fogueira dos dilemas internos que o Greene tanto queria explorar. O raciocínio é bem direto, né? Pensa comigo. Um espião vive de segredos. Esses segredos forçam a pessoa a fazer escolhas impossíveis. E são essas escolhas feitas sob uma pressão absurda que revelam quem a pessoa é de verdade. A espionagem, no fundo, é um laboratório da moral humana. A vida de um espião pode ser vista como a expressão máxima dos conflitos internos que todo mundo enfrenta, só que numa escala global, amplificada. As dúvidas, as traições, as lealdades divididas que um espião vive, no fundo, são um reflexo das nossas próprias batalhas. Beleza, mas aí a gente se pergunta, por que Graham Greene continua tão atual? Por que a gente ainda lê e discute a obra dele tanto tempo depois? A resposta, eu acho, está justamente nessa mistura. Ele conseguiu criar histórias com uma tensão de roer as unhas, sabe? Um suspense de primeira, mas usou tudo isso como um veículo para explorar as questões mais profundas da alma. Ele prende a atenção e, ao mesmo tempo, nos faz pensar. Então, para a gente fechar, o que fica de mais importante sobre Greene? Primeiro, ele era um mestre da complexidade. Segundo, ele usou um gênero popular, a espionagem, para falar da condição humana. Terceiro, os personagens dele são tão reais porque são cheios de falhas. E por último, as histórias dele não vêm com respostas prontas. Pelo contrário, elas nos desafiam a pensar. E isso tudo nos deixa com uma última provocação. Uma pergunta que parece ter saído direto de um livro dele, mas que serve perfeitamente para o nosso mundo de hoje. No mundo tão complexo, tão cheio de áreas cinzentas, será que ainda existe espaço para respostas fáceis? A obra do Greene parece nos dizer que talvez a jornada em busca dessas respostas seja muito mais importante do que de fato encontrá-las.